pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o único caminho, o caminho verdadeiro, só de lá sairão os salvos, os filhos da promessa feitos a Abraão, Isaque e Jacó. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, aqui, especialista em pecadores CCBistas, aqui o canal que mana leite, mel, vinho, trigo, todos os santos grãos para se fazer a pura farinha, todos os santos cereais para se fazer bolos asmos, coscorões asmos e o pães da proposição. Aqui temos trigo, lentilha, milho, cevada, centeio, aveia, favas, uvas, figos, todas essas maravilhas, essas delícias. Aqui sai o pão quentinho. Aqui o canal que é referência e não cópia. No vídeo anterior eu falei da circular da reunião de cooperadores jovens menores e preguei o seguinte: quem prega a Bíblia e não prega Isaías 59:2 é mentiroso. Dentro e fora da congregação, meu filho. Se não pregar Isaías 59:2 é mentiroso. É mercador, é um comerciante da fé. É um ilusionista. Eu vou ler aqui o resto, a parte 2 da circular, para você que está aqui inscrito no canal e tem boas intenções, não é ave de rapina, que ave de rapina também se inscreve no canal do Cavaleiro. Eu vou continuar lendo aqui a circular. Vou pegar aqui uma parte do 8. Eu li até o 7. Vou ler até o 8, do 8 para frente. Que diz o seguinte: costumes lícitos, porém não convenientes. Escuta isso aqui. O servo de Deus deve observar as mutações dos costumes impostos pelo mundo atual, que, mesmo sendo lícitos, nem sempre são convenientes, pois podem manifestar desconhecimento e ignorância dos preceitos dados pela palavra de Deus. Há nas cartas do apóstolo Paulo aos Filipenses 4:8 recomendação para que eles guardassem em seus corações e pensamentos somente o que era verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, havendo alguma virtude ou louvor, nisso pensasse. Essa recomendação era um antídoto para a concupiscência, pois a pessoa, deixando de meditar nas coisas do pecado, enfraquecia o ímpeto da carne e fortalecia o espírito, tendo condição de se manter em paz com Deus. Aí, esse é o tópico 8 da circular. Me diga uma coisa: esses caras do ministério, eles não têm vergonha na cara. Você não ouve na congregação a palavra pecado. Não ouve. Até quando eles pregam aquela parte que Davi fez aquela sacanagem lá com Urias, nem aquilo eles pronunciam a palavra pecado. Você não ouve. Você pode congregar em qualquer lugar, velho. Nem vou falar do culto online, porque é claro que ali não vai, a palavra pecado ali não vai ser pronunciada. Mas em qualquer culto da congregação que você vai, você não ouve a palavra pecado. Não. Ele só põe a palavra pecado aqui nessa merda de circular. Agora ele pergunta uma coisa: como é que um povo que passou 100 anos, mais ou menos, 100 anos só vivendo de revelação, sem conhecimento bíblico, sem examinar a Escritura, sem cumprir lá o que Paulo também disse, que toda a Escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, redarguir e etc. Como é que um povo que só vive de revelação vai saber o que é ser verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama?
Porque esses vossos capeta em Cristo passaram a vida inteira dizendo ao ser besta que Deus ia botar as palavras na boca dele quando ele fosse conversar com alguém. Vai conversar com seu patrão. Vai conversar com seu empregado. Vai conversar com o juiz lá, o doutor. Deus vai pôr as palavras na tua boca, irmão. Vai evangelizar um doutor, seu patrão, seu chefe, seu sei lá o quê. Irmão, Deus vai botar as palavras na sua boca. Como é que um povo que passou 100 anos vivendo de revelação, e o Senhor ia botar a palavra nas bocas dele, vai saber discernir o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável e de boa fama? Ele nem sabe, ele nem tem noção do que é ser honesto. Ele nem tem noção do que é ser justo. Ele nem tem noção do que é ser puro. E esses vossos capeta em Cristo do caralho, que também não sabe o que é justiça, o que é retidão. É claro que esse povo só é conversa vagabunda, conversa fiada. Esse povo nunca se interessou a aprender, porque você tem que aprender o que é ser justo. Você tem que aprender o que é justiça. Nem sabe o que é justiça. Nem sabe o que é puro. Sabe o que é puro? Um povo que viveu de revelação a vida inteira. Que essa obra é movida e revelada pelo Espírito Santo. É guiada pelo Espírito Santo. Tudo é a porra do Espírito Santo. Não o Espírito Santo verdadeiro de Deus. A merda do Espírito Santo deles. Tudo é guiado por eles. Eu senti. Eu vou na base do sentimento. Se eu sentir alegria, é da porra do Espírito. Se eu não sentir alegria, não é do Espírito. Um povo que rejeitou a vida inteira o conhecimento bíblico, o examinar as escrituras, porque para você ser justo, para você saber o que é ser honesto, verdadeiro, justo, puro, amável, você tem que ter conhecimento bíblico. Você tem que saber processar, peneirar o que é conhecimento bíblico, para achar a justiça e a retidão. Um povo que viveu só de revelação. Irmão, vai fazer alguma coisa? Se sentir alegria, não é de Deus. Então, se vai pelo sentir, como é que você vai saber o que é justo? Se vai pelo sentir, como é que você vai saber o que é puro? Sabe? Porque esses caras do ministério, véio, eles tomam umas cachaça e aí saem escrevendo essa merda aqui, que nem eles sabem o que é. Justo, equidade, que eu falei aqui. Quem que fala aqui de equidade? Quem que fala aqui de puro? Que nem está no provérbio lá. Esse povo sabe de nada, pai. E aí, vem com essa conversa, porque isso aqui é uma conversa vagabunda, esse tópico 8 aqui é uma conversa vagabunda, porque nem o CC besta quer aprender o que é puro, o que é justo. Primeiro, para você aprender, você tem que buscar conhecer. Segundo, que você tem que praticar para ser justo. Se você souber o que é justiça e não praticar, você é hipócrita. Se você sabe o que é puro e não pratica, você é hipócrita. É mentiroso. Entendeu? Então como é que vai ser puro se nem sabe o que é? Se passou 100 anos desprezando isso aqui em nome da tal revelação, em nome do tal se eu sentir alegria. Irmão, não senti alegria com aquele irmão, não. Então aquele irmão não presta. Claro que não vai sentir alegria com o pobre, e muito menos que nem o cavaleiro CCB. Ninguém sentiu alegria comigo. Porque eu falava a verdade, porque eu era pobre. É claro que ninguém vai sentir alegria com o pobre e com quem é estrangeiro. Não é nascido numa cristão, não tem parentes importantes e vem lá do interior. Claro que nenhum CC besta, principalmente os vossos filha da puta em Cristo, vai sentir alegria com o cavaleiro. Ou com o pobre, o estrangeiro, aquele que não é nascido na graça, aquele que vem lá do mundo. Claro que não vai sentir alegria. Porque é um povo que passou 100 anos vivendo só de revelação. Se sentir alegria é de Deus. Se não sentir alegria, não é de Deus.
vai buscar palavra para casar com aquela moça. Ela é filha de ancião. Aí ela é filha daquele irmão lá que tem uma grana. Aí todo mundo sente alegria e casa com a moça. A moça também. Aí aquele irmãozinho lá é filho de ancião. É filho daquele irmão que tem uma loja ali, que tem outra ali. Aí ela sente alegria na hora. Aí vai e casa. Depois o casamento termina. Aí aquele irmão lá sente alegria com ele. Claro, tem uma caminhonete. Tem uma casa lá no sítio. Lá tem um churrasco. Aí todo mundo sente alegria. Aí não tem nada, é pobre, vindo lá do Nordeste, ou é negro, sabe? Aí ninguém sente alegria. Um povo que passou a vida inteira vivendo de revelação, eu senti alegria. Se sentir alegria é de Deus, se não sentir não é de Deus. Vai saber o que é puro, o que é honesto, o que é verdadeiro, o que é justo. Isso aqui, meu filho, você aprende, não é conversa fiada não. Isso aqui se procura. Isso aqui você procura aprender o que é justo e o que é puro, e depois de sabendo, e aprendendo, e vai praticando. E aprendendo, e vai praticando. E aí você vai brilhando cada vez mais e mais. Você vai aprendendo o que é puro e o que é justo. O Senhor vai vendo que você vai praticando, vai obedecendo, e aí o Senhor vai te abençoando para você brilhar mais e mais. É assim que funciona. O resto é conversa vagabunda. Sabe? Não é opção. É condição. Sabe? Isso é uma condição para que você chegue à vida eterna, para que você se salve. É condição, não é? Você não tem opção, meu filho. Se você for justo, você pratica obras de justiça, de obra de justo. Aí sim, a oração de um justo poderá muito em seus efeitos. Os efeitos aqui é a justiça que você praticou. É as boas obras, os bons atos, o caminho da retidão que você trilhou praticando a justiça. Aí aqui sua oração poderá muito. Caso contrário, é conversa vagabunda, é conversa de picareta. Que nem está escrito aqui no 59:2 de Isaías, que assim como as iniquidades e o pecado afastam você de Deus, a justiça e as boas obras te faz você chegar até o Senhor. E quanto mais você chega até o Senhor, o brilho dele pega em você, e aí você vai brilhar também. Que nem Moisés, quando estava lá no monte. Ficou tanto lá no monte que quando desceu, o povo não conseguia olhar para ele, porque, claro, estava junto com o Todo-Poderoso. Então, quando você cola no Senhor Jesus que é sucesso. Quando você cola no Senhor Jesus e está perto dele, é claro que o brilho dele vai pegar em você. E aí, quando as pessoas te verem, vão ver que você não é um qualquer. É porque você é justo, é porque você é puro. Porque isso vai se aproximar do Senhor. E aí é claro que você vai brilhar mais e mais. O resto é conversa vagabunda. Qualquer picareta que prega a Bíblia e não prega Isaías 59:2 é mentiroso, meu filho. Então esse CCB, isso aqui é tudo conversa vagabunda. Porque o cooperador de jovem lá, que estava nessa reunião aqui, óbvio que ele não vai ensinar para aquela mocidade. Primeiro, porque ele não sabe. Segundo, porque se ele pregar e não fazer, toda a mocidade vai dizer: irmão, você fica pregando aí o que é justiça, o que é justo e puro e amável, e você lá em casa lá, e você não pratica isso. Ele não vai ensinar a mocidade. A mocidade também não está querendo saber nada disso. Então fodam-se, meu filho. Isso aqui é conversa de vagabundo, isso aqui não vale nada. Isso aqui é discurso, blá, 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 blá. Tagarelice. Então Paulo mandou o povo dizer: olha, tudo que é bom, nisso pensai, ou seja, nisso examinai. Mas um povo desse, que é só na base da revelação, passou 100 anos na base de revelação, vai se lascar, pô. Entendeu aqui? Pega a real aqui do cavaleiro, rapaz. Aqui tá, agora aqui o 9. Como surge o pecado? As conversas.
Como surgem os pecados? Aí eles vão ler isso aqui nos cultos, só passando. E depois, 5 minutos depois, aí todo mundo tem erro, todo mundo tem falta, aí ninguém fala mais de pecado. Dá só o título aqui. Pecado é transgressão de uma ordem dada por Deus que pode ocorrer pela concupiscência da carne. Olha que conversa vagabunda. E aqui ele está dizendo, aqui, eles se incriminam. Porque ele diz aqui que pecado é transgressão de uma ordem dada por Deus. Ah, meu filho, se é uma coisa que eles não fizeram nunca na vida, foi se achegar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E como é que se achega? Examinando. Esse é o primeiro pecado deles. Que pode ocorrer pela concupiscência da carne. Só falar essa palavra, concupiscência da carne. A concupiscência pode ser potencializada quando alimentamos sentimentos maus e perversos através de pensamentos viciosos que a palavra condena, tais como o ódio, a vingança, a traição e todos os demais atos corporais. Esses atos aqui, isso aqui vem do coração. Isso aqui vem do pecado capital, que é a ira, que é o rancor. É como o Senhor Jesus disse lá, que tudo que contamina o homem é o que sai do coração. Não é externo, é interno. Se você se entrega à concupiscência, é que saiu do coração, e aí você cobiça. O pecado aqui é da luxúria, sabe? O pecado aqui é da luxúria, dos prazeres carnais, da lascívia. Isso aqui sai. A concupiscência é um produto da luxúria. Mas isso aqui já está no coração da pessoa. Para você praticar, você tem que limpar o coração da pessoa. Limpar é temer a Deus e obedecer a Escritura. E depois não vem com essa conversa de nós somos fracos, errantes, todos nós temos falha, se escorando nessa conversa vagabunda, não. O cara sente luxúria, o cara sente prazer carnal, lascívio, aí vai e pratica. Sabe? E aí vem que o pecado, portanto, não surge isoladamente, mas tem suas raízes nas inclinações do coração. O Senhor Jesus falou isso, que tudo que sai do homem é o que contamina o homem, não é o que entra, como comer sem lavar as mãos. Todas essas coisas estão no coração. Então, por dentro, meu filho, você tem que estar interessado em se limpar, se limpa o coração, que aí você não vai praticar, sabe? Mas se não está interessado, não quer, aí, meu filho, não tem conversa. Aí não tem conversa. E na predisposição da mente, que manda é mente o quê? Em ignorar os ensinamentos sagrados. Desobediência. Ficando aqui falando pelas beiradas. Desobediência. Se você quer, você obedece. Se você não quer, você não obedece e aí se entregou ao pecado. E aí se torna escravo do pecado. E aí depois não vem chorar o leite derramado, não. Aí a natureza humana em sua fragilidade, que manda conversa vagabunda de fragilidade, é propensa a se afastar do caminho da retidão, especialmente quando não está alicerçada na palavra de Deus. Por isso, a vigilância constante e a meditação nas Escrituras são armas essenciais para resistir às tentações e manter firme na fé. Obediência à Escritura, meu filho. A obedecer não tem conversa. Não é uma condição, santidade, pureza e ser justo, não é opção, é obrigação, é condicionado. Quer se salvar? Quero. Então, obedece. Quer ir para o céu? Quer? Obedece. É obediência, meu filho. Não fique aí dando um de migué. Eu sou falta, mas eu sou humano, mas eu sou cheio de falta, mas eu sou cheio de erro, mas não sei o quê. E Senhor, tem misericórdia, pousando aí de migué. Quando é obediência, não tem conversa. E aqui está o pecado da fornicação, claro, vai
O cooperador de jovem vai falar, aqui outra coisa. Que nem eu falei ontem no vídeo. Cara, mocidade, sabe aquela conversa vagabunda de que só o pecado de blasfêmia que não tem perdão? Só blasfemando que não tem perdão. E aí o resto, então o resto tem perdão. Então eu sou cheio de falta, sabe? Fica falando aqui de pecado, mas na verdade, isso é só falação aqui, sabe? Porque lá no culto, todo dia lá no culto, todo mundo é justificado. Irmão, Deus te ama. Fornicou ali, o cooperador não viu, o ancião não viu, aí ele vai no culto, irmão, Deus te ama. Irmão, o Senhor te justifica hoje. Sabe? Ninguém pode te condenar, ninguém pode te julgar. A palavra hoje te limpa, a palavra hoje te justifica. Todo culto justifica esse, justifica aquele. O Senhor está aqui porque você te ama. Aí o cara que fornicou lá, que pecou lá, transgrediu lá na concupiscência, lá nos prazeres carnais, na lascívia, na luxúria, sei lá o quê. Aí vai no culto lá, é absolvido, porque o culto é um tribunal. O culto que eles puseram na cabeça do CCBista ali é um tribunal. E quando eles vão lá no culto, é só alisamento, é só lambição, que o cara que está atendendo, ele quer a coleta do CCBista. Então é só lambição, é só fala o que o povo quer ouvir. Claro que nunca condena ninguém. Só se tropeçar no artigo 9 do ministério. Aí você perde a liberdade. Mas tropeçar na Bíblia, ou pisar na Bíblia, deixar a Bíblia para lá, aí você pode fazer o que quiser. Só não pode tropeçar no artigo 9 do ministério. Aí, sumariamente, você perdeu o ministério. Pisou o código de ética, não obedeceu o código de ética, tropeçou no artigo 9, aí você perde o ministério. Mas na Bíblia você pode... que ali não pune ninguém, tá? Porque ele quer a grana. É isso. Aí vem o tempo determinado do Senhor para quem é pecador e depois fica chorando leite derramado. É o que está acontecendo hoje na congregação. Vamos aqui no consequências do pecado. A consumação do pecado gera morte. Em Romanos 6, nos versos 1, 2, 12. Aqui está escrito, o que diremos, pois permanecemos no pecado. A consumação do pecado gera morte. Quem falou sobre isso aqui? Aí o profeta Ezequiel falou isso aqui há trocentos mil anos atrás. Mas aí o cabra, nem Ezequiel que falou que alma que pecar morrerá, e nem Paulo que falou que alma que pecar morrerá, esse povo acredita. Porque para eles é só pecado de blasfêmia. Você pergunta aí para um CCBista ou para um cristão de Araque, para eles o único pecado imperdoável é o pecado de blasfêmia. Como eles põem aquilo no consciente, no íntimo, que é só pecado de blasfêmia, aí quando chegar lá no tal tribunal, eles acham que vai ter um tribunal assim, que eles vão chegar lá e argumentar. Não, eles acham que é o Supremo Tribunal Federal ou um TRF, ou um tribunal regional aí em alguma região, que eles vão chegar lá e ter direito de argumentar. Sabe? Eles acham isso. Aí quando eu chegar lá no Tribunal de Cristo, eu vou ter o direito de falar. Eu vou levar meu advogado, meu advogado. Meus advogados. Eu tenho advogado. Ele acha que vai ter um advogado para chegar lá e dizer, Senhor Jesus, eu pequei porque, sabe, isso aqui, fulano tal me disse isso aqui. E ele acha que vai ser assim, que vai ter direito de falar. Sabe? Quando na verdade o Senhor vai dizer, vinde a mim as ovelhas e foda-se os bodes e vaza. Sabe? Eles acham. Então ele... me disseram que era só pecado de blasfêmia, que não podia... blasfêmia, o resto era tudo perdoável. Então aí eu me escorei ali, sabe, Senhor? Eu fiz assim meio sem querer, sabe? Sem querer, não estava querendo pensar, sabe? Eles acham que você assim, que o Senhor vai ter essa paciência de ouvir esse povo idiota.
Tome cuidado, hein, bicho? Endireita as suas veredas, porque tá de brincadeira, velho. Muito sem ser besta, por causa dessa conversa aqui. Fica pousando de migué. E pousando de migué, fazendo o Senhor de Deus de trouxa. Sendo que tudo está escrito aqui. Então é dever dos servos de Deus resistir às paixões carnais, evitando cultivar em nossos sentimentos o mal. Porém, como somos agora mortos para o mundo, devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar. Agora quer que um CC besta medite na lei de dia e de noite. Se o CC besta não fez isso quando estava numa boa, relativamente numa boa, ou muitos mesmo na boa, vai fazer agora. Se não acreditaram na meditação aqui, como está escrito nos Salmos primeiro, como está escrito em outros salmos, como está escrito em Josué. Se eles não acreditaram nisso quando estava no tempo oportuno, quando estava numa boa, vai agora meditar na lei. Tarde demais, meu filho. Passou o tempo oportuno acabou. Agora é o tempo do acerto de conta. Agora a balança está lá no meio da praça e vai ter que subir lá. E se a balança... Do lado da balança está a justiça. Está lá os pesos. Lá. O limpo de mão, o puro de coração, a justiça, a retidão. E você senta lá e a balança cai. Aí, meu filho, você sai da balança sem cabeça e sai para a fornalha da aflição. Não tem conversa. Ah, Senhor, dá mais uma chance. Não tem chance não, aqui não. Não tem segunda chance não. A chance já foi. Tá 100 anos aí a chance. Vai se lascar. Manifestação das terras. Aqui é o 12, o item 12. Deixar de ouvir a palavra ou deixar de orar a Deus são indícios de que a luz está se apagando. Aqui, o que é deixar de ouvir a palavra aqui? Eles não vão botar assim, deixar de congregar. Não, eles falam deixar de ouvir a palavra. Para você ouvir essa bosta de palavra, você tem que ir no culto. Então é deixar de congregar. Para vossos filhos da puta em Cristo, se você, por ser besta, se você deixar de congregar, você está apagando. Como eles falam, enfermo na fé. Até hoje é assim, sabe? E aqui por quê? Porque eles não querem que a igreja fique vazia. Eles querem que... E para começar, se você deixar de congregar, você não vai dar dinheiro, porque você não vai ouvir aquela ladainha toda e dar dinheiro. Então eles querem que você vá na igreja de todo jeito. Pelo dinheiro e por a igreja não ficar vazia. Então aqui eles põem que deixar de ouvir a palavra, que é congregar, que é buscar a palavra, que não vão usar essas expressões, buscar a palavra, ou deixar de congregar, ou deixar de orar a Deus. São indícios de que a luz está se apagando. Quando isso ocorre com a pessoa, logo aparecem as obras das trevas. Aqui, se parar de congregar, você está praticando pecado. Como na congregação foi 100 anos assim. Então na congregação, se você passar mais de uma semana sem congregar, toda a irmandade e todo o ministério já está achando que você está pecando. Sempre foi assim, 100 anos assim. Então, por exemplo, se você fazer isso uma semana antes da Santa Ceia, sempre foi assim. Você, quando voltasse para tomar a Santa Ceia, muito do ministério queria que você pedisse perdão à irmandade, ou que chegasse para conversar com eles, para saber, que eles queriam saber se você estava aprontando alguma coisa. Sabe? Doutrina do caralho, rapaz. Sabe? Doutrina do caralho. Não, é do caralho isso aqui, velho. Uma expressão bem, como é que fala? Bem nua e crua, bem diagnóstica do que é essa doutrina desses capeta do ministério. Uma semana, sabe? Então, deixar de ouvir a palavra, deixar de congregar, deixar de buscar a palavra, ou deixar de orar a Deus,
são indícios de que a luz está se apagando. Quando isso ocorre com a pessoa, logo aparecem as obras das trevas, as quais são as práticas dos costumes do mundo atual com as suas concupiscências carnais. Então, se você parar de congregar, toda a irmandade, todo o ministério, sabe, vai botar na cabeça dele, é automático, que você está aprontando alguma, está praticando pecado no mundo. E aí, o pessoal já te olha atravessado, já achando que você está com a ficha no cartório, está aprontando alguma. E aí você já é... O tratamento com você já vai ser indiferente. Já vai ser assim... O nego já vai te olhar assim, com um olho no gato e outro no peixe, sabe? Já desconfiado. Sabe aquela figurinha do WhatsApp lá? Sei, já te olha assim de canto de olho. Ah, esse irmão aí, congregando pouco, congrega uma semana, passa um mês sem congregar. Esse irmão aí tá aprontando algum, esse irmão aí, sei não, eu não vou visitar ele não, e também não quero vir aqui não. E aí, sabe, já acha que você é um... velho, 100 anos assim, filho. Sabe? Porque isso é a doutrina que prende você ao culto. Prende você na igreja. Sabe? Então, se você não vai na igreja, é botado essa taja, como é que fala? Esse sinal na sua testa que você está enfermo na fé. Publicamente é enfermo na fé. Aqui ele fala no linguajar de apagano, mas no linguajar popular é enfermo na fé, que você está aprontando. Então já essa taja já vai em você. Você já vai ficar marcado com essa taja de enfermo na fé que você está se apagando, que você está praticando pecado. Então você ali dentro já fica mal visto pela tal irmandade. E a irmandade já te olha, porque boa parte daquele povo, daquela comum, daquela igreja, é bajuladora, lambibota do ministério. Então, para metade daquela igreja, você já não te visitava mesmo. E aí, que com essa taja aqui, com esse sinal aqui na sua testa, que você congrega pouco, aí já era. Sabe? Quando você congrega todo dia, participa ali, você é crente fervoroso. Quando você congrega pouco, não é crente fervoroso, é 100 anos assim, filho. Primeiro, pelo dinheiro, que você tem que estar na igreja. Segundo, para a igreja não ficar vazia. Porque lá o picareta quer plateia, casa cheia. Doutrina do caralho isso aqui. Essa porra aqui não tem nada a ver com Deus. Porque esse povo aqui é templário, povo de templo. Acha que tem que estar na igreja, para servir aí na igreja da glória, aleluia, louvar e glorificar o nome do Senhor. E aí quer louvar e glorificar o nome do Senhor com a porra da língua, com a merda da boca. Quando o coração é imundo. Quando por dentro é um sepulcro caiado. É mentiroso, é cheio de ira, é cheio de mentira, é cheio de traição, é cheio de inveja, é cheio de avareza, de cobiça, de ganância, de corrupção bíblica, de porfia, de contenda, cheio de maldade, cheio de soberba, cheio de rebelião, de insurreição, de arrogância, toda sorte de falsidade, sabe? Povo cobiçador da desgraça. Consideremos a grande eficácia da oração, que não é somente pelas coisas visíveis ou sensíveis à vida terrena, sensíveis, pois essas nos são peculiares, porém é prol daquelas que nos são invisíveis e que somente pela sensação espiritual podemos perceber. Agora deram para buscar o reino dos céus e a sua justiça. E as coisas da terra aqui, agora é secundário. Passaram 100 anos dizendo que Deus vai cumprir o desejo do teu coração, que o Senhor vai abrir as portas. Não abriu a porta não, abriu um portão na sua vida, você vai fazer a obra.
Agora, aqui é pau no rabo de vocês, rapaz. Vamos aqui. 13. Lei do pecado. A lei do pecado que Paulo se referia era a que consistia em mandamentos e ordenanças, a qual instruía o homem com respeito aos seus deveres para vencer o pecado. Logo, vindo a lei, também manifestou o pecado no corpo mortal do homem, por causa da natureza humana, mas tendo agora a natureza divina, vivemos na graça do Filho de Deus e livres do poder do pecado e da morte. Palavras, palavras, palavras. Meras palavras. Se acham que são livres. É necessário entender o que significa a afirmação do apóstolo com respeito à carne servir à lei do pecado. Isso ocorre porque o nosso viver consiste em duas naturezas, a humana e a divina. A divina é imaterial e mantém-se viva através da palavra que é Cristo. Porém, a humana é terrena, a palavra que é Cristo. Conversa vagabunda, conversa fiada. Em Cristo é caridade, em Cristo é palavra. A graça não é praga, a graça é Cristo. Todo mundo sabe dessa desgraça. Mas obedecer ao Senhor Jesus ninguém faz. Fica só em a palavra que é Cristo. Que palavra que é Cristo? Que merda quer dizer isso? Em Cristo é caridade. Que isso quer dizer? Em a palavra que é Cristo. É a palavra que é Cristo. Obedece o que Cristo mandou fazer? Não. Então foda-se, meu filho. Obedece, manda, faz a caridade que o Senhor Jesus mandou fazer. Então, não. Então foda-se, meu filho. Faz a caridade lá do Deuteronômio 22. Velho Testamento. Vai se lascar, rapaz. Vamos tomar no rabo. Não faz nem Deuteronômio, não faz nem o que o Senhor Jesus mandou fazer. Em palavra que é Cristo. Essa conversa vagabunda. Fomos instruídos pela palavra a dominar os nossos sentimentos. Fomos instruídos pela palavra. Aonde que vocês foram instruídos pela palavra? Estão tentando aqui dar uma mudada só de palavra, só da boca para fora, porque o fogo está esquentando. Fomos instruídos pela palavra. Que palavra aqui? A escrita ou a da merda do púlpito? Aquilo ali aquilo ali é a desgraça. Aquilo ali é aquilo ali é a fossa. Acabou com a bem aberta. Todo mundo acreditou naquela bosta, está se lascando, vai se lascar. Fomos instruídos pela palavra a dominar os nossos sentimentos para andarmos pelo Espírito e não pela carne. Pois os que andam segundo a carne morrerão, mas os que andam pelo Espírito terão a vida e paz. Está vendo a vida e a paz que vocês estão tendo. E é essa paz que necessitamos, a qual deve exceder todo o entendimento e guardar os nossos corações e sentimentos. Que esse cara é idiota. Diz coisa nenhuma. Não diz coisa nenhuma. E assim segue um excelente conselho. Oremos constantemente para que o nosso piedoso Senhor... Aqui, nosso piedoso Senhor Deus e Jesus Cristo. Aqui ó, no rabo de vocês. Piedoso é um caralho, rapaz. Vem com essa conversa. Acha que o Senhor Deus e Jesus Cristo é otário? Eles ficaram esperando vocês... Eles ficaram 100 anos esperando vocês fazer o que eles mandaram vocês fizerem. Vocês não fizeram? Agora vem com essa conversa vagabunda aqui de piedoso. Aqui no cu de vocês. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, disse João, o apóstolo João. Vocês andaram no que o Senhor Deus, por Jesus Cristo mandou? Não. Então fodam-se, meu filho. Impiedoso, vem com essa conversinha de piedoso aqui. Senhor Jesus, tem misericórdia. Senhor Deus, essa é a piedade do Senhor. Aí o Senhor fala, e vocês fizeram lá, aquele que diz que está nele, deve também andar como ele andou. Vocês andaram como o Senhor Jesus Cristo andou? Tipo, 70 vezes 7? Tipo, limpar os pés uns do outro? Tipo, não querer ser o maior? Tipo, se tiver
Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Andou. Dividiu. Fez que nem um bom samaritano. Fez. Ficou calado lá quando encontrou algum Pilatos. Não, eu sou ancião, né? Eu sou ancião, eu sou o anjo da igreja. Imagina se eu vou ficar calado se eu encontrar algum Pilatos. Fez. Então, pau no cu de vocês, rapaz. Fico só aí falando, meu Jesus Cristinho, Senhor, a obra, Senhor maravilhoso, mas não andou, fez que nem, andou como o Senhor Jesus andou. Anda, quer andar como o Senhor Jesus andou? O Senhor Jesus lá, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Nasceu na manjedoura. Não tinha onde reclinar a cabeça. Comia lá o que tinha pela roça lá. Ia passando na roça lá e os apóstolos catavam as espigas lá e ele também comia ali na boa. E tomava lá uma água. A botija de água. Passava no ribeiro, e no rio, e num poço. Bebia água lá. Andou, fez isso. É o vosso filho da puta em Cristo. Não, quer o cartão e atender missão, reunião de mocidade, batismo, igreja ar-condicionado. Se não tiver ar-condicionado, põe um ventiladorzinho em cima para refrescar a cachola, carro ar-condicionado, tem aquele baba-ovo lá que tem uma caminhoneta, aí leva ele para cima e para baixo, passa naqueles postão lá da Dutra, da Castelo Branco, da Raposo Tavares, da Fernão Dias, da Washington Luiz, e o postão lá chique, aí lá tem um diácono lá com cartão que sente de pagar para ele, aí, quer? Mas andar com o Senhor Jesus a pé, lá na aldeia, lá na casa de Marta e Maria, não quer. Aqui, ó. Vão se lascar, rapaz. Vão se foder. Vem com essa conversa vagabunda aqui de... Ele nos livra dos sentimentos maus e perversos a fim de termos... se lascar, rapaz. Vem aqui com o Senhor. Vamos orar constantemente para que o Senhor piedoso aqui, o piedoso. Piedoso é uma coisa, ser trouxa é outra. Passaram 100 anos fazendo o Senhor Deus de trouxa e o Senhor não está lá esperando. Vocês praticaram boas obras. Darem boas uvas doces. Não, vocês deram foi uvas bravas. Então fodam-se, meu filho. Agora é hora do acerto de conta. Não é hora de piedade, não. Nossa, ainda estou aqui. Aqui tem os efeitos da graça. Os chamados na graça do Senhor Jesus possuem luz que é mantida pela palavra de Deus. E os chamados na graça do Senhor possuem a luz que é mantida pela palavra. Que possui que luz? Você foi chamado, batizou. Se você não cresceu, não se desenvolveu, seca e apodrece. Que luz? Isso aqui, velho. Os caras tomam algumas coisas, ou capeta no corpo, que escreve essas merdas aqui, só para encher linguiça isso aqui. Véio. Não leva a lugar nenhum. Exclusão do Espírito. Pela fé tivemos a entrada a esta bendita graça e fomos feitos o templo e morada. É uma coisa tão infantil, tão patética, tão ridícula, que você... rapaz, que é isso? Coisa de menino isso aqui. Coisa de doido. Não tem expressão para dizer isso aqui. Eu gosto de xingar esses caras, porque esses caras não merecem outra interlocução. É xingar eles. Porque são tão cara de pau. São tão cara de pau, tão sem vergonha, que, velho. Essas porra estão aí há 100 anos, rapaz. E fica falando essas merda aqui. Esperança de salvação. O 16 aqui botou esperança de salvação e botou um salmo aqui, o 27. Esperança de salvação. A alma que pecar, essa morrerá.
Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso é aqui. Ah, cavaleiro, como é que faz para ser santo? É isso que você tem que perguntar. E é isso que você tem que buscar a resposta. E aí você vai ler a Escritura. E tá uma vastidão de coisa aqui. Não cai nessa conversa vagabunda de que você está salvo, porque ninguém está salvo, meu filho. Quem tem 100%, 60%, não vai se dizer que está salvo. Não cai nessa conversa vagabunda de Efésios 8:9. Isso é conversa de picareta. Luta da carne contra o espírito. Consideremos a lamentação do apóstolo Paulo quando falava com os irmãos de Roma, tendo em vista as tentações da carne. Sempre essa aqui, sempre essa conversa. As tentações da carne. Esse povo parece pervertido sexual. Sabe? Sempre falando isso aqui das tentações da carne. Acha que pecado é só carnal. Sabe? Esse povo, esses vossos capetas em Cristo, eles acham que pecado é só carnal. É, por exemplo, mulher trai marido trai mulher, pular cerca, que é só moço e moça, fornicação, sexo antes do casamento. Eles acham aqui com concupiscência da carne, que pecado é só isso aqui. Misericórdia e perdão de Deus. Olha aqui. A misericórdia e perdão de Deus são suas atribuições, disponíveis também a todos que Ele quer. Não podemos viver sem a sua misericórdia e perdão. São muitos exemplos disso tirados da Escritura, tais como o princípio da existência humana, quando disse Deus a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. A conversa do Caim. Quer dizer o quê? Que Deus perdoou Caim? Quer dizer que Deus perdoou Caim? Aqui vai passar para a mocidade e por ser besta que Deus perdoou Caim. Está dizendo aqui que o Senhor tem misericórdia de Caim. São muitos exemplos disso tirados da Escritura. Quando a pessoa é corrupta, tem um coração corrompido, é injusto. Porque aqui eles estão dando exemplo de injustiça. Porque eles não sabem o que é justiça. E aqui eles estão absolvendo Caim. Escuta aqui. São muitos exemplos tirados das Escrituras, tais como no princípio da existência humana, quando Deus disse a Caim, abre aspas, por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se fizeres bem, o pecado... E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Consideramos o que disse Jesus em Mateus, no verso 31. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Aqui, o Braz, ele discorreu, fez uma desinteria bíblica, e aqui eles fizeram isso aqui e não terminaram. Eles deixaram em aberto. Aqui, armadilha. Sabe? Você arma uma arapuca lá, arma um laço lá. Cada região tem sua maneira de armar uma armadilha para pegar um passarinho. Eu, quando pegava passarinho, eu armava uma arapuca no chão assim, botava lá um milhozinho e tal, e fazia armadilha. Quando eu ia com um passarinho para pegar outro, aquelas alçaprão que fala, aí abria ali, aí o passarinho, o outro passarinho vinha para brigar com o meu e caía no alçapão. Aqui o Braz deixou aqui uma armadilha. Aliás, essa armadilha aqui é de 100 anos. Aqui ele deixa entreaberto que Deus perdoou Caim. O Braz aqui disse que Deus perdoou Caim. Se Deus perdoou Caim, não vai perdoar um CC besta? Não. Aí o CC besta, como um CC besta, a cabeça de um pecador é assim, ele quer uma brecha para ele cometer um pecado e ter chance de ser perdoado. Essa é a cabeça do picareta, essa é a mente
e o coração do pecador. Ele quer que você diga para ele que ele tem uma saída, uma segunda chance quando ele pecar. Aqui, o ministério está dizendo que todo CC besta, que todo cara do ministério tem uma segunda chance quando ele pecar. Porque se Deus, aqui ó, misericórdia e perdão de Deus. A misericórdia e perdão de Deus são duas atribuições disponíveis também a todos a todos que a ele se chegam. Não podemos viver sem a sua misericórdia e perdão. São muitos exemplos. Quando ele diz aqui são muitos exemplos, pode pegar o caso lá de Davi, pode pegar o caso lá de Judas, que eu já vi alguns picaretas aí dizendo que Deus perdoaria o Judas se ele pedisse perdão. Sabe? Porque essa é a mente maligna do guia cego. É sempre dizer para aquele que está ouvindo ele que ele tem uma segunda chance. Se ele já cometeu pecado, ele vai ter uma segunda chance. E se ele não cometeu ainda, deixa lá a porta aberta para se ele um dia cometer, ele vai ter a segunda chance, porque são muitos exemplos tirados da Bíblia que Deus perdoou. Então, se Deus perdoou Caim, perdoou Davi, perdoa o Judas, e assim, deixa a porta aberta. Porque essa é a doutrina de Satanás, sempre deixar o caminho largo para você entrar nele. E aí, entrar nele é o quê? Se você dá uma escorregadinha ali, você vai se lembrar disso aqui. Não, mano, Deus é cheio de misericórdia e Deus perdoa. Então aqui, ó, por que tiraste? Perguntou o Senhor a Caim. E por que decaiu o teu semblante? Porque viu que fez a sacanagem, que cometeu o homicídio. E aqui disse o Senhor, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se bem fizeres, ou Caim, ou o assassino, se bem você fizeres, eu vou aceitar o que você faz. Mas, se não, o pecado está aí à porta. Aí você vai se entregar mais ao pecado e no final lá da conta, lá eu vou acertar a conta com você, ô vagabundo. Isso foi o que Deus disse. É que nem está lá em Apocalipse. Você é limpo? Limpe-se mais. Você é sujo? Suje-se mais ainda. Porque aí você, quando é sujo, você vai se entregar à sujeira de vez. Já que eu sou sujo, e aí suje-se mais ainda. Mas foi o Senhor Jesus que disse que era para você se sujar? Não, porque você vai se sujar. Então, quando o Senhor disse aqui, ó, se bem fizeres, ô Caim, não haverá aceitação para ti? Claro que vai. Mas se não fizeres bem, aqui o Senhor Deus disse logo em seguida, Caim, também se você não fizer bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, aí, e para ti será o seu desejo. Ou seja, vai ficar sendo servo do pecado. E aí, meu filho, é a desgraça que o aguarda. Porque todo pecado será castigado. E sobre ele dominarás. Vai ser a fome com a vontade de comer. Consideramos o que diz Jesus em Mateus 12, o verso 31. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Quando o Senhor Jesus falou isso aqui, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Aí aqui, meu filho, que está a armadilha, a arapuca. Todo mundo entra nesse caminho aqui. Bom, se todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Quando todo mundo vai nessa aqui, muita gente caiu nesse precipício aqui. Caiu porque caiu. Quando eu falo assim que caiu, é porque a pessoa se entregou a isso aqui e aí agora vai sofrer as consequências. Não vá nessa aqui, meu filho. Não vá nesse pecado, nesse versículo aqui, adulterado. Porque aqui está, dentro disso aqui, tem todas umas condições. Sabe? Todas umas condições.
Então não é assim que você vai, todo pecado e blasfêmia você vai ser perdoado, não. Isso aqui tem todo um contexto dentro, certo? É óbvio que você vai viver uma vida que nem Abraão viveu, que nem Isaac viveu, que nem Jó viveu, que nem Joiada lá, o sacerdote que viveu 120 anos. É óbvio que você vai viver uma vida dessa, você vai dar alguns tropeços na vida. Vai ser involuntariamente, sem querer. Você vai cometer ali um tratamento, pode até ser com sua esposa, pode até ser com seu filho, pode até ser com sua filha. Você vai cometer ali alguns pecados involuntários, sem querer. Às vezes você vai perceber que cometeu pecado numa fala, numa resposta, numa ação, numa prática que você fez. Às vezes você vai cometer isso e vai perceber de noite. Se você fez de manhã, vai perceber de noite ou no outro dia. Aí você vai perceber que fez tropeçou em alguma palavra. Mas você fez aquilo involuntariamente. Então por isso que o Senhor falou assim: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Você cometeu involuntariamente. Você disse alguma coisa, ou você deixou de fazer, deixou até de cumprir alguma coisa na Bíblia que você passou, ou você foi displicente. Esse tipo de coisa. Então, óbvio que o Senhor vai te dar uma chance. Pode até ter uma consequênciazinha, mas aqui é isso que o Senhor está falando. Uma blasfêmia, porque blasfêmia é você... Não vou entrar nisso agora não, sabe? Ótimo, eu vou até fazer um vídeo desse negócio aqui. Mas não assim que tudo você vai sair pecando, fazendo que nem Caim, adulterando, traindo, mentindo, sendo falso, sendo desleal dos negócios, dando calote em alguém ou dando um jeitinho brasileiro, que você vai ser perdoado. Muita gente entrou nesse caminho aqui e agora vai sofrer as consequências. Isso aqui, bicho, é armadilha. Isso aqui durou 100 anos. É por isso que esse povo está lascado. Foi justamente por causa disso. Que achou que Deus perdoa tudo, que só blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe? E entrou nessa. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Isso aqui é muito profundo. É pouca gente que quer ouvir sobre isso aqui. Mas o que é que o pecador, a ave de rapina, quer saber? Ele quer que você diga que todo pecado o Senhor perdoa. Perdoou Caim, perdoou Judas, perdoou lá o Davi. Todo mundo que cometeu pecado na Bíblia. Você vê que ele pegou aqui de vários. Pegou aqui aqui, ó. Não podemos viver aqui. São muitos exemplos tirados da Escritura. Tá? Pega muitos exemplos tirados da Escritura, tipo Caim, mas não pega os exemplos bons, tipo o bom samaritano tirado das Escrituras. Isso eles não pegam. Sabe? O que o povo quer ouvir é isso, é que todo pecado que eles cometerem, o Senhor vai perdoar. E aí casa, separa. Casou uma vez, separou, o Senhor perdoa. No segundo também o Senhor pode perdoar. E aí vai casando e separando. Aí já não tem moral, já não tem honestidade, já não tem sinceridade. Uma mentirinha aqui, uma falta de honestidade ali, uma falsidadezinha aqui, outra acolá, uma mentirinha aqui. E aí, meu filho? É que nem tomar cachaça. Toma uma aqui, vou tomar mais outra aqui. Você tá bêbado? Não, tomei duas só. Aí toma mais outra aqui, toma mais quatro aqui. Tá bêbado? Não, tô bêbado, tô bom. Aí vai tomando. Pegou a visão? Até mais, hein?